Ele pergunta se a teologia canônico-linguística pode ser vista como um projeto de teologia sistemática com ênfase na ação divina, como outras teologias sistemáticas, como a de Rod, Pannenberg, Barth e Moltmann, etc. Vou voltar aqui meu áudio, né? Então, eu não sei se eu poderia colocar, e são muitos nomes aí, né, cara? Cada um tem uma especificidade, é difícil encaixar o Van Hooser aí. Assim, eu acho que o elemento da ação divina é muito forte na linguagem do Van Hooser, até a própria noção de draw e drama tem esse elemento, até porque ele tem realmente ele reconhece um valor muito grande na noção de narrativa. A Bíblia é realmente um livro que tem muitos elementos narrativos, só que, claro, ele até ironiza, né, que o pessoal fala assim, a pessoa é muito antiproposicional, mas a gente tem várias proposições na Bíblia, de fato, não é só narrativa, a gente tem várias proposições. Mas ele é muito cuidadoso em dizer que muitas dessas proposições, elas estão historicamente localizadas, então elas nascem de determinados contextos em que o próprio Deus está agindo historicamente. Eu não sei se eu colocaria ele no mesmo nível, obviamente, de todos aí, nesse sentido, eu não sei, eu teria que ler, tem autores aí que eu não li, por exemplo, o Moltmann mesmo eu li, assim, fragmentos, não li nada, assim, pegar o Moltmann, eu vou ler. O Pannenberg mesmo, eu nunca li teologia sistemática do Pannenberg inteiro, já consultei capítulos sobre temas específicos. Para mim, o capítulo de Trindade do Pannenberg é muito bom, é uma das melhores coisas que eu já li sobre Trindade, né, tirando, acho que ele perde pro, como é que é o nome lá do cara gente, da teologia científica, Pedro, Thomas Torrance. Cara, o Thomas Torrance, pra mim, aquilo ali, eu nado braçado naquela Trindade do Thomas Torrance, aquilo é uma maravilha. Mas, assim, mas de fato, assim, independente do que esses autores tendem, assim, em termos de percepção de Deus, para mim, o Van Hooser tem muito essa noção mesmo, assim, de uma trindade atuante, né, de uma trindade que está em movimento, uma trindade que está em missão, né, inclusive a noção de Missio Dei do Bosch, ele retoma aqui em alguns momentos, então essa noção de que Deus está no movimento, inclusive por daí que ele olha muito para o cano de forma ativa, assim, né, o cano é trinitário, o cano se apresenta de forma trinitária, e o leitor, que é o leitor da igreja, né, a igreja está lendo a escritura, a partir dessa dinâmica trinitária, o Espírito está operando na igreja, Jesus está operando na igreja, e a gente consegue olhar para a escritura e discernir a escritura, e a igreja responde a uma ação divina, né, e por isso que a noção de que a igreja é uma companhia, porque a igreja ela dramatiza esses conteúdos, né, e ela não só dramatiza, ela tem que ensaiar isso, né, inclusive isso é uma coisa que o Van Hooser fala muito, sobre o ensaio, a igreja ela de alguma maneira, ela ensaia a prática cristã, ela erra, repete, até incorporar, né, o papel que ela tem, que foi designado a ela pelo script divino, né? Mas é importante mencionar que essa percepção do Van Hooser de uma ação divina é muito legal, porque ele vai dizer que o que a gente faz, na verdade, é uma resposta a isso. Tem até um capítulo aqui que eu marquei aqui nas minhas leituras pregressas dessa obra, eu tenho que lembrar de um monte de coisa que eu li na época, bom que tem tudo marcado. O Igor leu Van Hooser no original, gente, o livrão dele aí, ó, 2005. É o laranjão em inglês. Ninguém tava falando disso no Brasil, o Igor tava lendo, pirando, pregando, e a gente falou assim, gente, o que esse homem está usando, que nós não estamos compartilhando. Mas aqui, olha que interessante esse trecho aqui, é um trecho que eu achei bem legal, na verdade num momento em que o Van Hooser está falando, aqui é o final do capítulo 5, e ele está falando sobre essa relação entre tradição e escritura, né, e aí ele diz assim, num resumo que ele faz no final, ele vai dizer o seguinte, que uma abordagem canônico-linguística para a teologia localiza a normatividade, lembra, normatividade que é um conceito aí de autoridade mesmo, né, no autor divino e não na comunidade interpretativa, ou seja, e não no uso da escritura da comunidade interpretativa, ou seja, a igreja, que é muito o que o pessoal de Yale fala, né, isso não significa que a igreja não tenha o que fazer, olha que interessante isso, ao contrário, a igreja, ela porque aqui em inglês fica answerable, é como se ela tivesse que ser responsiva, né? A igreja é responsiva pelo que ela faz com o script. Isso aqui para mim faz todo sentido, tipo, é verdade que a autoridade está com a escritura, aí alguém poderia dizer assim, então, poxa, de novo, você esvaziou o papel da igreja na interpretação bíblica. O Van Hooser fala assim, não, ao contrário, a igreja, ela é
responsiva, ela tem inclusive uma responsabilidade responsiva, né, com a escritura. Ela tem que interpretar e ela tem que contextualizar a aplicação das escrituras. Isso é uma preocupação dele também. Ele diz que o fato da gente ter uma autoridade canônica não significa que a gente, na hora de praticar a escritura, não tem que fazer contextualizações. Naturalmente, né, tem vários níveis aí que é importante contextualizar de fato, né, na hora de comunicar a palavra, na hora da gente, por exemplo, considerar determinados elementos culturais espúrios e outros não espúrios, e aí disciplinar a cultura, porque a cultura tem um nível que ela vai ser criticada mesmo, vai ter uma antítese da doutrina com a cultura mesmo, não tem jeito, mas tem elementos que não precisam ser disciplinados pela doutrina, são elementos que são riquezas culturais. Mas quem te dá repertório para você olhar para isso e discernir, né, é o cânon, é o que o cânon está produzindo, o que a igreja está interpretando, como a doutrina está orientando a igreja, então isso é muito dinâmico dentro da percepção do Vanhoozer. E é interessante a ideia de responsividade, né, porque se Deus é ação, se Deus está agindo, qual é a resposta da igreja? Reagir. A igreja tem que reagir à ação de Deus, né? Então, a reação dela é sempre performática, né? No sentido bom do termo, tá, gente? No sentido teatral aqui, né? No sentido de que ela é afetada e reproduz os papéis que Deus lhe designou como igreja.